Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora lá falar do Internacional nessa sexta-feira, dia 5 de dezembro, antevéspera do maior confronto que o Internacional tem nos últimos anos, certamente. Inter e Bragantino e o Internacional defendendo a sua permanência na elite do futebol. A gente sabe que tem a questão dos resultados paralelos também, mas pelo amor de Deus, temos de torcer para que o Internacional faça a sua parte, aquele 0,5 e depois a gente seca os demais adversários. Eu não quero falar sobre isso agora, eu quero te trazer alguns bastidores sobre Guto Ferreira, sobre Mozart, sobre a saída do Carboneiro, sobre alguns rachas de vestiário ao longo aí de toda a temporada. Tem também o Mazuco dando adeus, né, e começando a dar um entendimento do que vai acontecer no futebol do Internacional para também a nova temporada. Enfim, fica comigo até o final do vídeo, tá? E já vai também na timeline, porque já está criada a live do Intervenção. Hoje à noite, 8 horas, vou divulgar não apenas o projeto, mas quem faz parte, os parceiros, todo o ambiente que a gente está criando para que em 2026 a gente tenha um debate muito bacana sobre o Internacional. Comunicadores, pessoas do mundo do futebol, colorados, todos os debatedores vestem ou vestiram a camisa do Internacional, tá? Então assim, velho, vem com a gente a partir das 8 horas da noite, dá essa moral aí, mesmo eu sei que a gente tá um pouco triste, um pouco chateado aí com o nosso Colorado, mas a luta segue sempre junto aqui do nosso Inter, beleza? Bom, tem algumas questões, tá? Por que o Inter folgou ontem? Conversando com algumas pessoas que têm trânsito do vestiário, me disseram o seguinte: Ernest, tinha que distensionar o ambiente. Eu não concordo. Não concordo nem um pouco. É um momento de tensão, sim. É um momento de corda esticada, é um momento de mostrar para os caras e os caras mostrarem para a torcida que, olha só, são 48 horas para o resto da vida, velho. São 48 horas para definir basicamente o futuro do Internacional, talvez dos próximos, 5, 10 anos. Cair para a Série B é horrendo, e não em termos de mancha por cair pela segunda vez, mas pela questão financeira, pela questão envolvendo o que o Inter pode vir a ser ou virar a partir de uma queda de receitas astrondosa, ou estrondosa, melhor dizendo, eu ia dizer astronômica, né? Mas assim, cara, meu Deus, a gente só tem o Campeonato Brasileiro da Série B, que não é atrativo em bilheteria, em sócios, em parceiros, em questões comerciais, em fornecedores, meu Deus, sem contar a questão envolvendo o quadro social, né, que certamente vai diminuir, enfim, tudo que a gente já falou em outros conteúdos. Então era momento de corda esticada, sim. Sim. Mas daí a pessoa me diz o seguinte: Ernest, ao longo dos jogos, a tensão foi aumentando, porque a gente ia descendo, a gente não ia conquistando os resultados. Então, se a gente pegar, a gente tem, ainda com o Roger, né, o D'Alessandro cobrando o Bernabé lá contra o Corinthians, uma cobrança forte, a galera, aqueles gritos de vestiário, dedo em riste, dedo na cara, também o mercado no Carboneiro saíram no soco. A informação é que saíram no soco, tá? Chegou a ter vias de fato. O Carboneiro com o mercado, isso no jogo contra o Palmeiras. Agora, né, o Alan Rodrigues cobrando o Juninho, depois também o mercado. O Juninho, aliás, foi praticamente o que mais foi achincalhado, né, dentro de campo pelos companheiros, por tudo que não fez nessa partida diante do São Paulo, né? Os caras tripudiaram pelo lado esquerdo defensivo do Internacional. Então precisava, segundo essa pessoa, fazer com que as pessoas fossem para casa, distensionassem o ambiente, não ficassem tão presentes ali nas possibilidades de protesto junto ao CT e tal. Enfim, como eu disse, não concordo. Aliás, se a gente for falar de Carboneiro, gente, é remotíssima a possibilidade de o Inter ficar com esse jogador. Remotíssima.
Porque não só pela questão dos 4 milhões de dólares, mas porque o Inter ainda não pagou o Racing com os 350 mil que faltam, tá, do empréstimo, ou da totalidade dos 350 mil do empréstimo. O Inter tira esse jogador para descompromissado, diz que ele joga bem e tal, mas ao mesmo tempo é um cara que parece estar meio em Nárnia por vezes, né? Basta ver que ficou suspenso agora do último jogo depois de um cartão amarelo recebido numa falta besta, né? Atacante não faz aquele tipo de falta, sem contar que já tinha vindo no cartão vermelho também de uma expulsão por agredir o cara do Ceará. Enfim, Carboneiro praticamente fora. Outro que deve estar fora, Mazuco, André Mazuco. E aí aqui eu começo a especular algumas questões envolvendo o futuro do Inter e também leituras em cima de movimentos e de informações que estão surgindo, tá? Olha só, o Mazuco seria o bode expiatório, né? O boi de piranha. Alguém vai ter que ser responsabilizado, alguém vai ter que pagar a conta do grupo mal formado, dos jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Inter, dos atletas que acabaram passando aqui 2, 3 meses e foram embora, Kaique Rocha, Diego Rosa, a contratação do Ronaldo, mais o Richard, mais o Ramon, enfim. Tá? E esse cara seria o Mazuco. O Mazuco que tem, né, agora, nos últimos dias, principalmente nas redes sociais, ele vem sendo apontado como o cara que estava presente no rebaixamento do Vasco, o cara que estava presente no Cruzeiro, quando também emendou aquela questão envolvendo rebaixamento, mais o Atlético Paranaense, enfim, todos os times aí que acabaram descendo para a segunda divisão, ele foi executivo ou estava presente dentro do departamento de futebol. Então isso também conta muito contra ele. Eu não sei, cara, se não vai acabar caindo mais alguém do próprio clube, da administração do clube. Por exemplo, o Giovanni Zanardo, que é o CEO. Hoje ele é o CEO, mas ele já foi o CFO, que é o cara das finanças. O CEO é o cara que coordena todo o clube. O CFO é o cara que coordena toda a finança do clube. Ou seja, o Inter, nos últimos 10 anos, subindo a dívida cada vez mais, né, tendo cada vez mais dificuldade de mercado, é óbvio, né, que alguém tem que ser responsabilizado. E esse alguém seria a questão do escalonamento aí dos 2 cargos que o Giovanni Zanardo esteve liderando, né? As finanças e agora a administração. Quando se fala em Guto Ferreira e no Mozart também, só corrobora de que tem pouca mudança para acontecer no departamento de futebol. Pelo menos é a minha leitura. Porque olha só, o Guto falou até com o Lucas Dias, vocês já devem ter ido no canal do Lucas Dias ver esse material, que ele não recebeu proposta, ele não recebeu nenhum contato, ninguém ligou do Inter para ele e tal, pode ter sido para o empresário, mas daí são questões envolvendo clube e empresário, depois só que o Guto vai saber, ou depois que o Guto vai ser informado, ou aí daqui a pouco vai negociar, vai conversar com os caras, tá? Mas nesse momento o Guto não sabe de nada, ficou sabendo pela imprensa. Aliás, a imprensa lá de cima, né, que cobre o Remo no Pará, que deu essa informação, que o Guto Ferreira seria um dos alvos do Internacional. Assim como a imprensa do Paraná, que deu o Mozart, né, ex-Curitiba e tal, também como um dos alvos aí do Internacional. O Leonardo Moll, se eu não me engano, da Bandeirantes, também conseguiu confirmar essa informação. Eu te confesso, cara, eu não consegui falar com empresários, eu não consegui falar com pessoas que estão ligadas a esse tipo de contratação no momento, principalmente porque tá todo mundo muito fechado, tá todo mundo muito, pelo menos os que eu confio, né, para poder cravar alguma coisa aqui para vocês, todo mundo muito arredio, tipo assim, Bayern, agora eu não quero falar sobre isso, agora eu não posso falar sobre isso. Então assim, a minha leitura é que fica o Abel, fica o D'Alessandro, o Bisol talvez pela força política até caia, mas não sei se vai ter outro para daqui a pouco colocar no lugar, principalmente se for mudado, né, o conselho de gestão, se o presidente sair mesmo, tá? Porque certamente, se for o Luigi o presidente, o novo mandatário do clube, certamente vai botar um cara parceiro dele. E o Movimento Integrante tem como ideia isso, né? O vice de futebol
e o presidente, eles têm que ter uma ligação muito estreita, muito boa, de parceria, para que não tenha, né, dificuldades aí, para que a linha política do clube aconteça. O Guto, ele já trabalhou com o Abel, já trabalhou com o próprio D'Alessandro. O Guto é muito amigo do Abel, muito amigo do D'Alessandro também. Por mais que ele tenha sido demitido durante a campanha da Série B, foi muito mais por uma fala mal empregada que ele deu, né, em uma coletiva, que o Inter tinha ido mal em um dos jogos e ele disse, não, mas só um pouquinho, a gente treina, mas eu não entro em campo para chutar a bola no gol. Eu não faço gol, eu não acerto passe, não erro passe. De certa forma ele está certo, né? Mas esse tipo de declaração não pode ser dada. Se eu não me engano, depois que ele dá essa declaração, a viagem continua e os atletas mal falam com ele. Inclusive na continuidade, né? Depois, aí, antes dele ser demitido. Enfim, por isso que as leituras, né? Mazzuco saindo, D'Alessandro e Abel como a grande dupla do vestiário, pessoas aí, obviamente, do convívio e da confiança da dupla, né? Abel e D'Alessandro. Enfim, a gente está vendo aí os movimentos acontecerem, até porque tu não pode esquecer, né? O jogo de domingo agora acaba a temporada 2025, só que o ano que vem o Campeonato Gaúcho já começa dia 11 de janeiro. Tem a pré-temporada, basicamente, é nula. E o Inter só vai ter essa temporada, esse campeonato, basicamente, para jogar se estivermos na Série B, até março. Então, tem de correr aí para não pegar e sucumbir também no estadual, quem sabe ano que vem. Tá? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais e vou te fazer mais uma vez o convite, tá? Intervenção, a partir das 8 horas da noite. Vamos lá, te contar qual é o timaço de comunicadores e de colorados que tu vai passar a conhecer e principalmente, né, conviver a partir do dia 5 de janeiro. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.